Estamos novamente aqui no podcast Papo de Casal. Ricardo e Cássia. Esse é o primeiro podcast que a gente fez, foi descobrindo a autorresponsabilidade. O segundo, falamos sobre comunicação, qual o segredo da comunicação. E o terceiro, falamos um pouquinho sobre liderança. Agora vamos entrar e falar sobre inteligência emocional. Que inteligência emocional, eu entendo que engloba tudo, né, envolve todas as áreas da vida. E eu pergunto para Cássia. Cássia, o que é para você inteligência emocional? O que é para mim inteligência emocional? Bom, primeiro eu vou falar por que eu fui buscar inteligência emocional na minha vida, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito nova, e tive cargo de chefia muito cedo, né? Eu venho de uma família bem fuçada aí de empreendedor, né? Que, assim, a educação que a gente teve nessa área foi tipo assim, você quer aprender? Vai lá e faz. Mas nunca foi ensinado como fazer. Então, tinha que se virar. Tinha que ir lá e arrumar um jeito de saber fazer, né? E com isso eu comecei a trabalhar muito cedo. Como se vira nos 30. Se vira nos 30, exatamente. E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar, não tinha freio, né? Vai fazendo, me sobressaí e comecei a ter cargo de chefia muito cedo. Só que você saber fazer, né, é uma coisa. Agora, você saber conduzir as pessoas para fazer, você se relacionar com as pessoas que dependem de você, é o segredo. E aí eu tinha muitos desafios com isso, porque eu era muito nova, muito bocuda, né? Jovem, né? Não tem freio, sabe tudo, né? E aí eu tinha muito conflito de relacionamento. E foi nesse momento que eu fui buscar conhecimentos na área de inteligência emocional. Porque tinha pessoas, imagino eu, que lideradas por você, mais velhas. Sim, sim. E aí falar, o que essa pirralha tá falando, que eu tô falando, que eu sei, que é certo, e ela vem aqui, é nova e não sabe nada e tá falando que é diferente. Exatamente. Era um grande desafio, sim. E aí, num determinado momento, né, a empresa que eu trabalhava na época falou, olha, você é muito boa no que você faz, você tem muito conhecimento, a gente quer que você cresça, mas precisa fazer alguns ajustes. Uns alinhamentos. Uns alinhamentos. E aí eu fui fazer o meu primeiro treinamento, a minha primeira formação de inteligência emocional. Na época chamava neurolinguística, né? Não falava inteligência emocional, falava neurolinguística. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse universo, né? Porque é um universo maravilhoso, que eu sou apaixonada por ele. Uhum. E depois, no decorrer aí da minha vida profissional, eu conduzi toda aí a minha vida com base nisso, com tudo que eu aprendi. Só que você não usa só a inteligência emocional na sua vida profissional. Podemos dizer que essa primeira parte do seu aperfeiçoamento, da sua especialização em programação neurolinguística, foi a base de tudo que você usou e a partir daí você foi mudando e melhorando e se tornando mais, além da força que você tinha, você usando a inteligência emocional para se sobressair? Sim, por quê? Porque é aquela situação, né? As pessoas sempre buscam alguma coisa para querer resolver uma situação. E é muito legal quando você busca estudar inteligência emocional, que você busca as ferramentas, né, que existem dentro do pacote da inteligência emocional, é que você primeiro cuida de você. E ninguém sabe que isso vai acontecer. Porque quando você começa a estudar, você começa a olhar para dentro de você e você consegue descobrir por que você age e reage de certas maneiras, né? Por que você toma algumas decisões, então, assim, você começa a primeiro olhar para dentro de você. E aí, a partir daí, você começa a entender que o outro é diferente. Porque é o que eu sempre falo. A gente fala muito isso aqui no nosso podcast, e eu falo isso muito na minha vida profissional também, nos treinamentos, em todo o trabalho que nós fazemos, que o ser humano é único, cada um tem a sua crença com base nos seus valores e que foram formados com base na sua criação. Então, como eu falei, eu vinha de uma família onde vai lá e faz, tipo, sem freio,
passa por cima de quem você tiver que passar para você conseguir o que você quer e sai fazendo. Então eu não tinha o tato. E aí eu não sabia por quê. Eu achava que eu era poderosa, entendeu? E aí eu não sabia o que acontecia. E aí quando eu fui fazer a minha primeira formação de inteligência emocional, que hora que eu me deparei com aquele pacote de informações que nem eu mesmo sabia que existia dentro de mim, foi o momento que caiu a ficha e eu consegui entender o porquê que eu me comportava daquela maneira. Entendi. Então tem duas perguntas aí. Primeiro a gente vai buscar inteligência emocional para a gente saber lidar melhor com as situações, com as pessoas. Mas aí a gente chega lá e enxerga que a gente tem que primeiro usar a inteligência emocional em nós mesmos para depois usar em outras pessoas. Exatamente. Porque a gente entender o que se passa para depois saber como se passa com os outros. Sim, porque se você, assim, não tem como você olhar para o outro, porque como que funciona? Nós sempre olhamos para o externo e julgamos. Isso é do ser humano. É assim que acontece sempre. Mas esse julgamento, ele sempre é feito com base no que eu tenho dentro de mim. Então, toda vez que eu julgo alguém, isso acontece muito com as pessoas que não conseguem entender, né, o que está acontecendo e por quê. A gente fala filtro, não tem o filtro. Os filtros, Então, por exemplo, você vai lá e você julga uma pessoa. A gente escuta muito isso. Ah, fulano faz assim, ciclano faz assado. Tá errado, não devia ser assim. Você devia fazer diferente. E aí você não tem o autoconhecimento. Então, o que você está fazendo? Você está julgando aquela pessoa com Sim. base no na sua crença. Com base no que você tem dentro de você. Você não está olhando para aquela pessoa e tendo a inteligência emocional de saber que ela é um ser único, que ela tem uma criação, que ela tem os seus valores, que ela tem as suas crenças. E é com base nisso que ela age, reage e toma as ações que ela tem que tomar. Entendeu? É esse conflito que acontece com pessoas que não se autoconhecem. Tá, então quando você vai buscar inteligência emocional, você acaba entendendo que existe o seu passado, as suas crenças, os seus valores, o que é importante para você pode ser não importante para mim e o que é importante para mim pode não ser tão importante para você. É isso que você está falando? Isso. A questão não é ser importante ou não. A questão é assim, tudo é importante. É o que eu falo. Existe a verdade, existe a razão e existe o conflito. Se você parar para você avaliar cada um desses, você vai entender, por exemplo, assim, o que é a verdade absoluta? Para mim é a minha, para você é a sua, para o outro é a dele. A verdade absoluta, ela vem exatamente da maneira que eu interpreto tudo. E as nossas interpretações, elas são feitas com base no nosso mundo, não com base no mundo do outro, né? E aí, quando você traz a razão para isso, que você tem a inteligência emocional, e você consegue olhar para o outro com o olhar de que ele tem uma vida, ele tem uma história, ele tem uma bagagem, e muitas coisas que ele está fazendo é por conta disso, por questões que ele não conseguiu resolver internamente, né, de mágoas ou ressentimentos, né, de histórico, de muitas coisas que acontecem na nossa vida. A gente às vezes pensa que está resolvido, mas quando você vai lá para uma imersão, né, de um treinamento forte, que você vai ter um contato de verdade com você, ali a caixa de Pandora abre. E aí você descobre que tem muita coisa dentro de você que precisa ser ressignificado, para você poder conseguir ter esse equilíbrio da razão. E aí você você diminui os conflitos. Ah, mas eu nunca vou ter conflito se eu tiver inteligência emocional, se eu estudar inteligência emocional? Não. Você sempre vai ter conflitos. Porém, você vai conseguir resolvê-los de uma maneira mais tranquila.
Você vai conseguir, na hora de, ao invés de você ir para o embate diretamente e gerar aquela confusão toda, você vai dar uma respirada, que a gente fala que é aqueles 10 segundos de respiração, e você vai avaliar. Aquela pessoa, ela está agindo assim por causa de algum gatilho que essa situação gerou nela. Vou dar um exemplo. Minha voz hoje está maravilhosa. Final de semana teve treinamento de imersão de alto impacto. E em um momento, um dos treinandos chegou para mim e falou assim, no começo do treinamento, no primeiro dia, eu odiei você profundamente. E eu falei, mas aí já estava já quase acabando. Eu falei, mas você falou que odiou a Cássia. Mas na verdade, ele falou, não quero nem que você responda. Eu não odiei a Cássia. Eu odiei tudo que a Cássia estava fazendo e que aquilo ali estava disparando gatilhos em mim de coisas que eu não suporto e que eu não tinha resolvido dentro de mim. Então, o ódio não era para comigo, mas sim para as coisas que eu estava representando para ele, de coisas que aconteciam na vida dele. Porque a gente sempre se esconde. O nosso inconsciente faz uma proteção para a gente. Ele mascara todas as coisas que nos traz dor. Só que isso, quando você é exposto, quando você entra num embate com as pessoas, os gatilhos, eles vêm e aí você não tem controle. É mais ou menos isso. Resumindo. A inteligência emocional é para você ter controle dos gatilhos. Ou, de repente, você tem uma reação, é melhor ficar quieto. Fica quieto, você tem inteligência emocional. Não, você não controla gatilhos, porque você não tem controle sobre o seu inconsciente. Mas se tiver uma reação, uma ação, você vai aí saber, você fala assim, eu não vou brigar, eu tenho inteligência emocional. Não é assim. Você vai saber olhar para aquela situação com um olhar aonde você não vai para o embate de primeiro momento. Você vai ter equilíbrio para você avaliar de uma forma macro toda a situação, para você levar uma solução, né? Para você entrar ali num diálogo. Porque quando você entra na briga, na discussão, não tem diálogo. Porque daí é aquilo que eu falei. É eu falando que eu estou certa, você falando que a sua verdade é real, e aí não tem diálogo. Agora, quando eu falo assim, olha, eu estou dizendo isso porque na minha vida, na minha vivência, eu vivi por isso, isso, isso e isso, e em alguns momentos aconteceram tais situações, e se você fazer desta maneira, as coisas podem acontecer dessa forma, entendeu? Então, é exatamente isso, é você ter o equilíbrio de você saber conduzir as coisas, mas nós não controlamos as nossas emoções de não deixá-las vir, elas vêm. Como, por exemplo, a raiva. Todo mundo diz que a raiva, ela é um sentimento ruim, mas não é. Não é? Não é. Ela é um sentimento muito forte, que quando você sente raiva é porque veio coisas que te incomoda muito, mas se você saber usar essa força para você mudar as coisas de uma maneira mais tranquila, sem você deixar essa força ser uma explosão de xingamento ou até de agressão, você se beneficia da raiva. Entendeu? Então é enxergar por uma outra ótica diferente daquela que normalmente nós enxergamos. É enxergar pela ótica de que cada ser humano é único, ele tem a sua história, ele tem a sua bagagem, ele tem a sua vivência, e com base nisso, ele tem as suas crenças e os seus valores. Tá, mas isso não entra em conflitos, por exemplo? Dentro de uma empresa, já tive conflitos que falei, vamos fazer assim, assim, assado. Não, assim não pode. Não, por que não pode? Não, porque assim, é verdade, é isso, é assim e acabou. Tá bom, mas vamos fazer de diferente e tal. E a pessoa rebater que não, que é verdade, mas é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É a verdade dela. Nós damos treinamentos corporativos. E aí, o que você falou, a gente teria que ter umas 5 horas para explicar isso, né? Por quê? Explica brevemente, então. Porque você entra, toda vez que você coloca uma pessoa em xeque,
você fala para ela, prove para mim a sua capacidade. Você falou, não, mas como você deu o exemplo agora, desta maneira dá certo. Só que essa maneira é nova para aquela pessoa. Ela não conhece. E aí, às vezes, ela está num cargo de chefia, num cargo de liderança, e ela tem uma insegurança muito grande e ela não pode demonstrar isso, porque senão ela vai perder o cargo dela, na cabeça dela. Ó, a gente está entrando em alucinação, que é o que acontece o tempo todo com as pessoas. E aí, qual que é a maneira dela de falar? Ela não vai falar para você que ela está com medo, que, pô, eu não conheço isso. Você pode me explicar para a gente avaliar se realmente vai entrar aqui no que a gente está conversando? Não. Ela simplesmente fala, eu mando e acabou. Não vai fazer assim e pronto. Porque essa pessoa não tem inteligência emocional. Entendeu? Entendi. Resumindo, é isso. É por isso que as grandes corporações, pelo menos, elas visam muito contratação, como diria até o Goleman, o Pareto 80-20. O quociente de inteligência e o quociente emocional. 80 de quociente emocional e 20 de quociente inteligente. Exatamente. Então, a pessoa pode ser a mais inteligente, mas se ela tiver um controle emocional, uma inteligência emocional, para poder lidar com todas as situações, ela acaba tendo mais chance de uma vaga do que ela se sobressai mais. Por quê? Porque tudo depende de pessoas. É o que eu falo. Processos e pessoas. É os 2 P's que eu trabalho nas empresas. Para os processos acontecerem bem, você depende de pessoas. Só que se você não tem pessoas qualificadas no sentido de qualificação de conhecimento e qualificação de inteligência emocional para conduzir tudo isso, não funciona. Né? Porque você tem que ter formações, conhecimentos, especializações acadêmicas e por aí vai. Mas se você tem esse pacote, mas você não sabe conduzir isso, de nada adianta. Né? Nós pegamos aí muitas pessoas que são doutores, têm mestrado, têm doutorado, mas não se sobressaem, não conseguem ter um desenvolvimento. Por quê? Não sabe ter relacionamento. Para você ter bom relacionamento dentro, por exemplo, do seu trabalho, você precisa entender aquele exemplo que eu sempre dou. O chefe chega de cara feia, não é porque ele está bravo com você. E ele não tá de cara feia, às vezes ele tá sério, porque ele tá pensando nas diversas responsabilidades que ele tem que cumprir naquele dia, ou porque às vezes ele tá com alguma questão pessoal e aí ele tá preocupado com aquilo. Às vezes ele é feio mesmo, né? Ou às vezes ele é feio mesmo, né? Entendeu? Mas, assim, não é isso, né? Então, assim, é preciso usar a inteligência emocional em todas as áreas da vida. As pessoas sempre perguntam assim, mas então eu quero melhorar a minha saúde. Eu vou estudar inteligência emocional. Eu falo, vai, faz isso. Estuda a inteligência emocional. Participa de treinamentos. Busca esse conhecimento. Porque você vai melhorar a sua saúde, mas através de tudo que você vai descobrir sobre você. É isso. E tem ligado inteligência emocional. Eu tenho um círculo que fala de todas as áreas da vida. E saúde é uma delas. Sim, a gente Aí tem gestão financeira, gestão pessoal, familiar, de trabalho, pessoal de lazer. Eu sempre uso o exemplo do palhaço no circo. Aquele dos pratos, que tem vários pratos e ele vai rodando. A nossa vida, as nossas áreas são aqueles pratos. Então, o que é a inteligência emocional ali? Você sempre tem que ter o equilíbrio e deixar todos os pratos rodando. Porque se um prato cai e quebra, o restante das áreas também não vai ficar legal. Entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam entender. E uma outra coisa que acontece, que isso é muito grave. As pessoas, elas têm o hábito de acreditar que porque elas já passaram por grandes desafios, elas não precisam buscar autoconhecimento e nem inteligência emocional. Porque tudo isso já deu robustez para ela. E são essas pessoas que mais precisam buscar
inteligência emocional, o autoconhecimento. Por quê? Porque quanto mais desafio você passa, quanto mais adversidades você tem na sua vida, mais cascudo você fica. Entendi. Você tem mais experiência, mas você também tem mais gatilhos. Exatamente. E aí esses gatilhos te impedem, às vezes, de crescer, de executar alguma coisa maior. Exatamente. Por exemplo... Te dá um medo, vamos dizer. Te dá medo, te dá bloqueio. Sabe aquela fala assim? Eu não quero passar por isso. Nossa, aquilo ali, eu não quero passar por isso. É o seu inconsciente que disparou algum gatilho para você de algum acontecimento que teve na sua vida. Já aconteceu, eu não quero passar de novo. Não quero passar de novo. E aí, às vezes pode ser, por exemplo, uma promoção no seu trabalho, um novo relacionamento pessoal ou uma nova amizade, entendeu? Então, assim, é muito importante as pessoas saberem que a inteligência emocional, estudar inteligência emocional não é de hoje, não começou hoje, né? Como eu, por exemplo, eu comecei a estudar inteligência emocional há 28 anos atrás. Não começou, não foi agora. Só que quando eu comecei, já, entendeu? Vamos falar aí, 1900, 1800 e alguma coisa, entendeu? Assim, já tinham cabeças pensantes que queriam entender a parte de relacionamento. Por que as pessoas têm conflito? Por que muitas pessoas têm sucesso e outras não? O que elas fazem para elas terem sucesso? Como que elas conduzem, né, o negócio delas? Então, e quando você começa a destrinchar tudo isso, que você começa a olhar, o final essas pessoas tinham uma boa inteligência emocional, tinham autocontrole. Então podemos resumir que a diferença de uma pessoa ter sucesso e outra não, independente de dinheiro, qualquer área da vida, é a maneira com que ela recebe e responde às adversidades que acontecem com ela. Exatamente. Só que para ela fazer isso, ela precisa se autoconhecer. Então, a gente sempre fala que existem 3 pilares principais, que é você se autoconhecer, você saber qual é o seu perfil de comportamento. Segundo, saber de onde veio esse perfil de comportamento. Porque tem muito aquela situação assim, fala assim, nossa, Ricardo, você é igualzinho seu pai. E aí, se você não teve... não estou falando de feição, mas sim de jeito, né? Se você não teve uma boa experiência com o seu pai, quando a pessoa fala isso para você, te dá um sentimento de repúdio. Sim. E aí você precisa entender, é porque eu não gosto das coisas que o meu pai fazia, porque eu não concordava com as coisas que ele fazia. E aí é onde a gente precisa entender também que cada ser humano dá o que tem naquele momento e ele faz o seu melhor com o que ele tem. Sim. Isso. E aí, se ele falar, nossa, você parece com seu pai. Que parte que eu pareço com meu pai? Isso, exatamente. Quando você tem a inteligência emocional, né? Para nós acaba sendo um pouco mais tranquilo. Não que seja fácil, porque a gente é humano e a gente também tem, né, as nossas adversidades. E tem hora que a gente também sai um pouco do trilho, né? Sim. É natural isso, nós somos seres humanos. Mas você consegue para falar, peraí, eu me pareço com o quê? Por exemplo, eu tenho um histórico com o meu pai que é de amor e ódio. Você sabe disso. Sim. Entendeu? Só que até um determinado momento isso era muito ruim para mim. Porque falar que eu me parecia com ele era uma ofensa. Porque eu só enxergava nele tudo de ruim, tudo de errado que ele fez, tudo de mal que ele fez. Era com base nas suas crenças. Com base no que eu vivi, com base no que eu acreditava. Quando eu comecei a aplicar a inteligência emocional em mim, que eu comecei a entender, ele agia assim por causa disso, disso, disso. Ele tinha um comportamento assim porque é a maneira que ele tinha, é a criação dele. Isso não quer dizer que eu validei ele como a melhor pessoa do mundo. Não. Mas quer dizer que eu entendi a maneira que ele agia.
Entendeu? E ficou mais tranquilo. E ficou mais fácil. Continuo não concordando com muitas coisas que ele fez, mas não tem mais o julgamento. Mas que é parecida com o pai, é. É, que bom. Se fosse coisas boas, tá bom. Isso aí. E é isso, inteligência emocional é você... Por isso que hoje eu me tornei especialista nisso, porque eu adoro estudar as pessoas e saber que tudo na vida depende de pessoas. Eu vejo aí todo mundo falando de inteligência artificial, isso, aquilo, robô, blá, 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 e as pessoas ficam com medo. Não tenham medo. O ser humano sempre vai estar em algum momento no meio de toda essa inovação, né?